Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. É o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos celebrando a memória do Santo Apóstolo São João Evangelista, que escreveu o Evangelho, na qual nós encontramos toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Escreveu as cartas católicas mostrando o amor infinito de Deus por toda a humanidade. E escreveu o Apocalipse, que aquele que persevera em Cristo sai vitorioso, que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Como comenta Santo Agostinho, falando da primeira carta de João, a vida se manifestou em nossa carne. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quem poderia tocar a palavra com suas mãos, a não ser porque a palavra se fez carne e habitou entre nós? A palavra que se fez carne, para ser tocada com as mãos, começou a ser carne no seio da Virgem Maria. Mas não foi então que a palavra começou a existir, porque, diz João, ela era desde o princípio. Vede como sua carta é confirmada pelas palavras do seu Evangelho, que acabais de escutar. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. Alguns talvez julguem que a expressão da palavra da vida designa de modo geral a Cristo, e não era e não o próprio corpo de Cristo, que foi tocado pelas mãos. Reparai no que vem em seguida. E a vida manifestou-se. Por conseguinte, Cristo é a palavra da vida. E como se manifestou esta vida? Ela existia desde o início, mas não tinha se manifestado aos homens. Manifestara-se aos homens que a contemplavam e se alimentavam dela como de seu pão. E o que diz a Escritura? O homem se nutriu do pão dos anjos. Portanto, a vida se manifestou na carne, para que nesta manifestação, aquilo que só o coração podia ver, fosse visto também com os olhos, e desta forma curasse os corações. De fato, o Verbo só pode ser visto com o coração, ao passo que a carne pode ser vista também com os olhos corporais. Estamos capazes de ver a carne, mas não éramos capazes de ver a palavra. Por isso, a palavra se fez carne que nós podemos ver.
para curar em nós o que nos torna capazes de vê-lo. E somos testemunhas, diz João, e vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai, e que se tornou visível para nós. Isto é, que se manifestou entre nós, ou falando mais claramente, nos foi manifestada. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Prestai atenção. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Eles viram o próprio Senhor presente na carne. Ouviram da boca do Senhor suas palavras, e nos anunciaram. E nós ouvimos certamente, mas não vimos. Somos, por isso, menos felizes do que eles que viram e não viram? Por que então acrescenta, para que estejais em comunhão conosco? Eles viram, nós não vimos, e contudo, estamos em comunhão com eles, porque temos uma fé comum. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas, diz João, para que a vossa alegria fique completa. Essa alegria completa encontra-se na mesma comunhão, na mesma caridade, na mesma unidade. Oremos. Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único. Cheio de graça e de verdade, João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente,
porque já existia antes de mim, pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou, quem o deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nós estamos meditando o prólogo do Evangelho segundo João. João, o evangelista, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos celebrando nesta oitava do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, bem sabemos, era o discípulo mais próximo do Senhor, aquele que chorou no peito do Senhor, aquele que escreveu o Santo Evangelho mostrando toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Salvador, que encontramos os sinais e a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, João chorou no peito do Senhor naquela noite santa de Quinta-feira Santa. João foi aquele que chegou aos pés da cruz com Maria Imaculada, nossa medianeira. João foi o que saiu correndo e entrou no túmulo do Senhor. João escreveu o Evangelho, começando, já falando, mostrando toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E por que no princípio? Porque Deus criou todas as coisas no Verbo, com o Verbo e pelo Verbo. E Ele é a vida, é a luz. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos, houve um homem enviado por Deus que se chamava João. É João o precursor, aquele que gritou no deserto para todos endireitarem as veredas e se converterem, que o Senhor estava chegando. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que bonito! João chorou no peito do Senhor naquela Quinta-feira Santa. João foi correndo e entrou no túmulo. João chegou aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E João escreveu essa linda literatura do Santo Evangelho, mostrando a glorificação, mostrando os sinais e a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E bem sabemos que João foi discípulo de João Batista, o precursor, esse que está no Santo Evangelho. Houve o homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio para dar testemunho da luz, e a luz veio ao mundo, como nós vimos na noite santa. Surgiu uma grande luz, nasceu um menino,
é o príncipe da paz, o Deus forte. Ele é a luz verdadeira, como está aqui no prólogo do Evangelho segundo João. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo mundo, que veio para iluminar a todos. É a grande luz. Ele veio para o que era seu. Todos os entes humanos são seu. E por isso que ele se fez humano, se encarnou no ventre de Maria Imaculada, e da Imaculada nascendo Imaculado. Ele veio para todos terem a vida eternamente, que todos creiam, que todos tenham fé. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E nasceu, e como nós vimos no Santo Evangelho da Noite Santa de Natal, os anjos chegaram cantando glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na segunda parte do Santo Evangelho do prólogo que João escreveu, ele cita novamente João Batista, o precursor. E aqui já exclama João Batista argumentando, João dizendo, a hora que Cristo chegou e o poder de Deus começou a agir, a misericórdia de Deus a agir. Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque já existia antes de mim. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, já vemos a humanidade, já vemos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Salvador. E de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, bênção por bênção. Creiamos, tenhamos fé, acreditemos que a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Príncipe da paz, o Deus forte, que Deus revelou o seu amor. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. É Cristo Senhor, o Salvador. É Deus que se fez humano e veio ao mundo para que todos nós tenhamos a vida eternamente. E sejamos próximos, permaneçamos em Cristo e vejamos as revelações. E sejamos como João Batista, o precursor, e sejamos como João, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, faça a alma de todos os entes humanos bela aos olhos de Deus, para que todos estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés,
Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, em unidade e em fraternidade. Estejamos revestidos da Palavra de Deus e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus. Sejamos como João, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e estejamos rezando uns pelos outros. nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, Portugal deu sinal, ai que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus para avisar os dois reis santos que o menino Deus nasceu.